Quando uma pessoa vai iniciar um projeto de energia solar, a concessionária tem que emitir um estudo de conexão, né? Porque você vai fazer a conexão da micro-usina e aí você vai conectar toda essa energia na fiação que já existe. E aí ela é obrigada a fazer um estudo de conexão para poder falar se aquela potência que vai ser instalada ali naquele lugar ele pode fazer. E assim, eu recebi um estudo de conexão por parte da concessionária, no mínimo um absurdo, porque pediram para eu injetar energia durante a noite. Só que assim, é óbvio que durante a noite eu não consigo gerar energia, principalmente porque são placas solares, né? E aí nesse estudo fala que eu preciso gerar energia, né, e injetar ali durante a noite. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que apareceu nesse documento para mim, para vocês entenderem um pouquinho dessa situação que no mínimo, é indignante, né? Só para contextualizar, esse foi um investimento de R$150 mil em uma micro-usina de energia solar e que foi barrado pela concessionária por questão de inversão de fluxo, que é quando a alegação é de que a energia que vai ser gerada aqui, ela não é consumida no local, então eu não posso gerar, porque essa energia ela volta para a rede e é um fluxo inverso, né? Por isso que chama de inversão de fluxo. E aí, obrigatoriamente, a concessionária ela tem que fazer um estudo e me dar alternativas para poder fazer a conexão. Quem não assistiu o vídeo dos R$150 mil investidos aqui nessa micro-usina solar, eu convido você a assistir e a se inscrever aqui no canal. Eu venho sempre trazendo atualizações sobre o que aconteceu aqui dentro desse investimento, que deu errado, e eu vou trazendo para vocês o que foi que aconteceu. Esse é o orçamento de conexão que foi feito por parte da concessionária, para poder falar se eu posso ou não ligar e quais são as alternativas que eu tenho para poder ligar. Ó, eles me deram aqui, ó, duas opções. Primeiro, aqui, ó, redução da potência injetável de forma permanente, ou seja, a usina tem potência de 43 kW. Eles só liberaram, né, menos para eu poder injetar, e aí eu teria que simplesmente aceitar injetar menos do que eu tenho aqui de potência. E aí, tipo assim, ó, de 89 placas que eu tenho aqui, eu poderia, por exemplo, conectar, sei lá, acho que não dava 10 placas, 10, 12 placas. Essa foi a condição que eles colocaram. Essa foi uma, de injetar de maneira permanente. E a outra opção é essa daqui, ó. Que ela fala o seguinte: redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica. Ou seja, você pode simplesmente escolher fazer a injeção da energia em horários, de maneira diferente, em horários diferentes. Então, tipo assim, sei lá, de manhã eu injeto uma quantidade, à tarde outra quantidade, por aí vai. O que a gente pode reparar aí que é absurdo é o seguinte, ó. Todos os dias aqui, tanto ó, dias úteis, sábado e domingo, é a mesma numeração, ó. Tá vendo, ó? Só por aqui você já consegue ver, por exemplo, que é um estudo completamente equivocado da minha parte, porque o consumo que tem de sábado e de domingo é diferente de dias da semana. Esse é um ponto. E ó, tudo tá exatamente igual, ó. Tudo, independente do dia aqui, ó, tá exatamente da mesma forma. Isso para mim já é um absurdo. E outra, para uma usina de 43, ele tá aqui, por exemplo, ó, o limite, ó, é tudo por volta aqui, ó, de 1, 2, tá vendo? Ó, 2, 2, 2. Então é bem inferior ao que tem de potência ali da usina para poder conectar. E aí, olha o que é um pouco mais absurdo ainda, né? Aqui ele me fala que eu posso injetar após as 17, inclusive aumenta, né? Você pode reparar aqui, ó, 3, 5, 6, 5, 4, tá vendo? Ele aumenta a quantidade aqui após as 17 horas, mas como é que eu vou fazer isso à noite, sendo que eu preciso do sol, por exemplo, para poder gerar energia? A energia que está gerando aqui, ela vai voltar para a rede, mas eu preciso do sol para poder gerar, e durante a noite não dá para usar a placa solar para poder gerar energia, né? Ah, Danilo, mas dá para colocar uma bateria, né? Você instala uma bateria aí, você gera energia, manda para a bateria e durante a noite você vai liberando essa energia. Primeiro que é uma bateria extremamente cara, ela tem que estar muito bem condicionada para poder armazenar e aí completamente inviabiliza o projeto, né? Não faz sentido nenhum, né? A gente tem que dar essa opção, por exemplo, de gerar essa energia aqui durante a noite. Então esse é um absurdo que não faz sentido, né? E aí o que é mais revoltante é que é o seguinte: quando eu recebi esse estudo aqui, a gente viu que tinha uma série de inconsistências, não tinha nem a assinatura do responsável técnico por fazer esse estudo aqui, e aí a gente deu entrada novamente no projeto 2 meses depois, sabendo que o seguinte: dentro desses 2 meses teve um vizinho que fez a instalação de energia aqui, né, na mesma região, de 5 kW. Então assim, como é que ele conseguiu conectar 5 kW no intervalo ali de 2 meses? E aí quando eu recebi um novo estudo como esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha que absurdo. Pode até dar um print nessa tela aqui e reparem quais são o máximo que tem aqui. Tá tudo em torno ali de 1, 2 e por aí vai. Isso antes desse vizinho fazer a conexão. Quando o vizinho conectou a 5 kW e 2 meses depois eu pedi para poder conectar novamente, engraçado que era para acontecer o quê? Diminuir a potência que era para estar liberada para mim, porque se eu tenho outra pessoa gerando energia aqui, a disponibilidade da rede deveria ser inferior.
E engraçado que no meu segundo estudo, ele aumentou a capacidade. Ó, vou mostrar para vocês aqui, mas vamos debaixo da sombra ali, Natan, porque o sol tá comendo solto aqui, né? Para as placas é bom, né, se estivesse gerando energia, mas não tá. Só tem que tomar cuidado debaixo do pé de manga ali, que ainda tem abelha ali, capaz da gente picar a gente. Aqui pelo menos a gente fica debaixo da sombra. Eu já tomei picada de abelha aqui já nessa árvore aqui, ó, Natan. Então eu já tô meio ligeiro já. Acho que não tem mais, mas eu fico meio ligeiro. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o estudo que foi feito depois da instalação, depois de 2 meses, né, do que aquele primeiro estudo que eu acabei de mostrar para vocês, e depois da instalação do vizinho, que instalou 5 de potência. Então, assim, em tese era para diminuir a capacidade, mas mesmo assim teve uma diferença bem alta. Então, ó, se a gente for reparar aqui, ó, a gente tem, ó, 3, 5, tá vendo? Aqui já começa a mudar, inclusive, a questão do estudo. Antes era tudo igual, agora já começou a mudar, ó, é bem diferente, ó, 3, 5, 3.8. Então a gente já consegue perceber que é um estudo já bem diferente do que o primeiro estudo que a gente viu lá atrás. Tá? Só que existe a mesma situação aqui, ó, a partir de 17 horas aqui, ó, aumenta significativamente o que eu poderia injetar dentro da rede. Ó, 4, tá vendo? Ó, 9, 8, tá vendo? 7. Então, é um estudo, por exemplo, que a gente... Como é que a gente vai confiar, por exemplo, que esse estudo ele é realmente coerente, sendo que a própria disponibilidade aqui, ela muda de um projeto para o outro em questão de 2 meses, sendo que, né, houve uma instalação de uma outra pessoa. Além disso, existe uma planilha que mostra todo o consumo ali da região. E nessa planilha muda completamente o estudo de 2 meses, né, do primeiro estudo para o segundo. Então isso é, no mínimo, uma falta de respeito com quem realmente quer fazer um projeto, por exemplo, e simplesmente a concessionária não quer liberar que conecte e acaba, né, apresentando uns estudos completamente sem pé nem cabeça. E aí você fala assim, ah, dá para diluir isso, né, fazer a injeção, por exemplo, durante a manhã, madrugada ou até a noite aqui. Só que assim, o custo para poder comprar uma bateria dessa é absurdo, para armazenar também, né, tem todo um cuidado que precisa ter com um equipamento como esse, e inviabiliza completamente o projeto, né, se fosse realmente para poder fazer a injeção durante a noite. E durante a noite, por exemplo, eu não consigo gerar essa energia, porque como é que eu vou armazenar ela durante o dia para poder injetar durante a noite? Então a placa ela produz durante o dia, né, enquanto está sol. Então isso é que acaba sendo um pouco absurdo. A gente tem que aprender a lidar também quando os planos fogem daquilo que a gente estava imaginando inicialmente, mas eu estou com vários outros projetos, porque a vida também não para, né? Não se resume a apenas isso. Esse foi um erro, aprendi muito com essa questão que deu errado, não só com relação à energia elétrica, né, ao projeto, mas principalmente a negócios, né? Saber fazer alguma coisa com os pés no chão, entender todo o procedimento e fazer as coisas com calma e com sabedoria. Não dá para a gente sair fazendo sem pensar. Houve falhas nesse processo todo e assim, em alguns vídeos anteriores o pessoal talvez não tenha entendido o contexto todo, né? Porque eu falei que foi um investimento que um amigo meu me recomendou, mas não que ele me recomendou fazer um investimento em placa solar e eu fui lá por conta própria fazer, né? Porque eu não tenho esse conhecimento suficiente para vir aqui fazer um projeto como esse. Mas eu contratei essa empresa desse amigo meu para poder fazer todo esse projeto para mim. Houve erros, por exemplo, no momento em que começou a fazer o projeto aqui e que era para aguardar esse estudo de conexão, que acabou, por exemplo, a gente pediu para fazer a conexão da energia aqui, fez a instalação do poste, então a gente tinha explicado isso para a agência local aqui da cidade, e aí foi liberado para poder fazer, mas não tinha sido liberado ainda a questão do estudo, né, que a gente deveria aguardar. Em paralelo estava lá aguardando o resultado do estudo, e nesse meio tempo, né, eles recomendaram, ah não, já dá para a gente começar a comprar todos os equipamentos e já começar a instalação, porque na hora que chegar o estudo, a gente já começa. Só que assim, mudou bem no momento de transição entre, entre eu fazer meu projeto e a gente fazer a instalação, mudou as regras, né, de como faz essas instalações, e essa questão da inversão de fluxo prejudicou muitos projetos. E aí o fato da gente não ter esperado o resultado dessa conexão acabou dando que veio a negativa, né, e na cabeça deles, como vários outros projetos, assim que fazia a liberação de conectar, já dava certo, porque é uma microusina, então abaixo de 75 de potência normalmente era liberado, eles contaram que, ah não, é só comprar os equipamentos e fazer. Só que assim, eu fiz o pagamento integral de todo o projeto para eles, e essa iniciativa de comprar, eu até questionei na época, falei, ah, tá pronto, dá para poder comprar? Eles falaram, não, dá, pode fazer e tal, enfim, tudo isso foi eles que correram atrás de fazer e deixar tudo em ordem para mim, só que agora quem assume esse prejuízo sou eu. Então aprendi nesse quesito, eu acho que assim, aprendi para a vida também, é um dinheiro que com certeza vai fazer muita falta,
mas eu não tô morto, né? Tô com saúde, minha família tá bem, então acho que isso é o principal. A gente investe muito tempo, a gente quer muito dar certo em vários aspectos na vida. Esse foi um que deu errado, mas a gente não pode desanimar, tá? Como foi o caso, por exemplo, do YouTube, que eu comecei o projeto no YouTube há 2 anos, então eu vinha postando vídeos, né, num canal, não deu certo, e aí eu desanimei bastante, fui lá, interrompi aquele canal, comecei um canal novo, até porque outras pessoas próximas a mim tinham descoberto o canal e eu fiquei meio sem graça de continuar, e aí eu comecei um canal novo, e de repente, né, depois de um bom tempo também, o canal começou a chegar mais inscritos, começou a dar visualizações, começou monetizou e começou a dar um pouco mais de retorno. Só que é algo que no meio do caminho a gente pensa muito em desistir, desanima bastante, né, parece que aquilo que a gente está fazendo não dá certo, é como o caso aqui das placas, mas eu acredito muito no plano de Deus da nossa vida, e pode ser que, enfim, daqui 2, daqui 3 anos, minha vida mude completamente, e pode ter sido isso, pode ter sido essa virada de chave que fez tudo mudar. Então, a gente tem que colocar os pés no chão, entender que a gente está aqui para evoluir, está aqui para poder aprender, e não errar mais também, porque assim, errar uma vez ok, mas cometer os mesmos erros também é burrice. Mas acho que tudo isso vem para nos ensinar e eu agradeço muito por ter pelo menos a condição de seguir em frente, tá? Eu acho que sim, muita gente acaba se baqueando por muito mais e acaba deixando isso influenciar a vida. Eu já sofri bastante, mas eu, graças a Deus, tenho conseguido superar e não estou deixando os outros projetos que eu tenho morrer, né? Eu continuo seguindo a vida aí. E eu vou trazer mais informações para vocês, eu vou trazer projetos que têm acontecido comigo. Eu vi muita gente que está começando projeto no YouTube, começou a seguir aqui, começou a se inscrever, falou como aquele vídeo foi importante para elas também. Então, eu quero trazer mais conteúdos assim, que eu acho que isso ajuda a motivar, ajuda a entender que no final tudo vai valer a pena. Então, fico muito feliz de estar podendo contribuir. E se você não se inscreveu ainda no canal e quiser acompanhar um pouquinho mais dessa história das placas solares e também um pouquinho mais sobre todos esses projetos do YouTube e o que tem acontecido ali na minha trajetória para a construção de patrimônio, convido você a se inscrever e curtir o vídeo, que a gente tem bastante coisa para aprender junto. E é isso, valeu, até a próxima.